Nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. Qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara, o problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer, tá certo? Meus nobres irmãos, fica até difícil dar um salve, mas salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. É difícil a gente saber que esse é o cara que está na frente da economia do país. Você pode ignorar quem é o ministro da Saúde, você pode ignorar quem é o ministro da Cultura, mas você jamais pode ignorar quem é o cara que está na frente da economia. Porque essa é a mola principal, é o poder deste mundo, o dinheiro. E quando você escuta o ministro vir a público e dizer qual é o problema de a energia ficar mais cara, evidentemente deixa claro qual é os pensamentos que ele tem, a preocupação que ele tem com o pobre. Porque é óbvio que se nós tivéssemos o salário que ele tem, se nós servíssemos aos banqueiros, se nós ganhássemos de alguma forma, uma forma obscura, dinheiro daqueles interessados em comprar todo o patrimônio da nossa nação, se a gente estivesse ganhando comissões bilionárias, terras no estrangeiro e etc, que a gente não pode provar, mas tudo indica isso, com certeza nós também diríamos qual é o problema de aumentar 50 ou 60 reais na energia. Eu sou milionário, qual é o problema disso? Só que esse cara está recebendo do povo justamente para fazer esse trabalho. Então veja a contradição nisso. A polarização, meus nobres e queridos irmãos, ela vai acabar com o nosso país. O povo precisa acordar. Eu pretendo fazer mais vídeos desse jeito. Vocês já devem ter reparado que esses últimos vídeos são todos com a mesma pegada. Porque, meus irmãos, o destino do Brasil, as duas opções que o Brasil terá aí pela frente, são muito ruins, quaisquer que sejam. E o povo precisa pelo menos estar ciente disso. Você pode entender que, da mesma forma, quando a bomba de gasolina cobra o preço que cobra pelo litro da gasolina, R$ 7,00 em muitos estados do país, e um pobre diz, olha, tá muito caro, a resposta que um Paulo Guedes tem em mente, ele pode até não falar, é justamente, ora, para que você pobre com carro? Ora, para que você pobre com moto? Vá a pé, peça carona. O pensamento que ele tem é exatamente esse, se não pode pagar o que eu quero, para manter as minhas regalias, receber para entregar ao país, simplesmente deixa em casa. Eles inclusive falam isso, é que as pessoas não prestam atenção, eles dizem exatamente isso. Olha, vai a pé. Ah, mas você vai pegar alguém doente com o seu carro, com a sua moto, mora muito longe do trabalho, não vai conseguir chegar a tempo, problema seu, acorda mais cedo. Isso é o que eles têm em mente, meus irmãos, é exatamente isso. Ah, você usa o carro para trabalhar, usa a moto para trabalhar, para ganhar um extra, que é o que eu falei aqui em outro vídeo, dizendo que muitos irmãos nossos, muitos brasileiros trabalhadores, trabalham muito mais de 14 horas por dia para conseguir ficar rico? Não, para levar o pão para dentro de casa. Tem o seu emprego fixo e ainda pega a sua motinha ou seu carrinho, vai fazer entrega, né? O Mercado Livre está terceirizando, eu vejo o pessoal entregando nos seus carros populares as encomendas. O outro que tem a motozinha vai fazer iFood, vai fazer entrega. Essa é a realidade da maioria dos pais de família hoje. É muito triste essa situação. Porque quando você não tem as coisas porque é um vagabundo, não quer trabalhar, é uma coisa. A gente pode entender e aceitar isso. Agora, quando uma pessoa trabalha e ainda assim tem dificuldades para ter o básico, aí, meu irmão, o problema não é da pessoa. O problema é da nação. Ou melhor dizendo, o problema é de quem governa a nação. E nesse caso é o Paulo Guedes. O Bolsonaro, para vocês terem noção agora, família, eu quero que vocês prestem muita atenção e eu já vou falar do Lula. Aguenta aí. Porque você tem que ter ciência que ambos não prestam. O Bolsonaro disse agora exatamente essas palavras. Como gerar emprego com uma CLT tão rígida dessa forma? Questionou Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada, residência oficial dele hoje. Matéria de 26 de 8 de 2021. Então preste atenção, meu irmão. O cara falha em tudo que prometeu. O Brasil está como está. E quando é questionado sobre isso, ele ainda coloca a culpa nos poucos direitos que ele já tirou bastante. Ele ainda coloca a culpa nisso. Enquanto eles não deixarem você sem condição nenhuma, trabalhando só para ter o que comer e tendo tempo só para dormir e mais nada, eles não estarão satisfeitos. Aí vai ter um que ainda está no sistema, está preso e vai dizer: por isso é que eu prefiro o PT. Fazia o que fazia, mas o tempo era melhor. Boa parte dessa crise é culpa do PT.
Preste atenção no que o Lula quer fazer. Essa matéria, inclusive, foi enviada pela nossa querida irmã Andresa de Moraes. Preste atenção no Lula. Olha o que o Lula disse. Lula promete regulação de meios de comunicação, se for eleito. O ex-presidente disse ter identificado setores da imprensa que não querem que ele seja candidato. Proposta incluirá a internet, uma matéria de 26 de 8 de 2021. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na quinta-feira, 26 de 8, que se for eleito presidente, vai regular os meios de comunicação. Em entrevista ao jornal Bahia no Ar, na rádio Metrópolis FM, disse que já observa setores da imprensa que não querem que ele seja candidato e apontou essa intenção como motivo das críticas. Outra parte interessante aqui da matéria, que eu destaco, é que, de acordo com o petista, o objetivo é conduzir uma regulamentação que não seja censura, que permita que a gente conduza a internet mais para o bem que para o mal. Disse nas palavras dele, é impedir a utilização dela para tudo que é sacanagem, para tudo que é podridão, argumentou. Aí a pessoa vai dizer, Davi, mas eu ainda achei mais grave o que o Bolsonaro e o Guedes fez. Preste atenção, meu irmão. Quando uma pessoa limpa diz que não quer algo podre, isso é bom. Agora, quando uma pessoa podre diz que não quer algo podre, aí você deve se preocupar em muito, que é o caso do Lula. Repetindo o que eu falei no outro vídeo, não é o cara que foi liberto porque levantaram calúnia contra ele. Não é o cara que foi liberto porque era inocente, mas porque no Brasil as coisas são inversas. Então, porque quem julgou não deveria julgar, na opinião de uma pessoa que se sente a toda poderosa, e aí anula a condenação. Quando ele fala aqui em regulamentar os meios de comunicação, meus irmãos, ele está falando diretamente em nos censurar. Censurar, inclusive, você que comenta. Preste muita atenção que o PT aprendeu que a queda dele só foi possível por causa da internet. O PT aprendeu muito nesses últimos anos o que ele deveria ter feito para nos calar. Ele já disse em outras entrevistas que qualquer pessoa que disser assim, olha, esse cara aí é um corrupto, e não provar isso vai ser processado. Agora, veja bem, você cidadão comum, meu irmão, como é que você vai provar uma coisa que as autoridades não querem investigar? Se investigasse, como investigou uma vez só, ele já foi parar na cadeia, como foi no caso da Lava Jato. E ainda quando um juiz condena, vem outro e solta. Como é que você, cidadão, vai provar alguma coisa? O que vai acontecer na prática é você ficar calado, ver os absurdos acontecendo e você calado. É isso que esse cara quer. Você acha, meu irmão, que o PT vai cair no mesmo erro de novo, caso seja eleito? Por um lado, você tem um cara entregando a nação, que esse é o lado do Bolsonaro, com o Paulo Jegues à frente no comando da economia, e do outro você tem um cara que quer fazer literalmente o comunismo aqui no Brasil. E ainda no terceiro lado, que seria, vamos dizer, o meio, o da população, que está indecisa escolhendo entre um dos lados, a população está se dividindo e brigando por esses caras. Eu vejo isso aqui acontecendo até mesmo no canal, meus irmãos. É impressionante. Para ainda quem vai defender o mito, olha essa matéria da UOL, que se fosse mentira, você acha que a UOL não ia ser processada? Ela não ia pagar por isso? Filho 04 e ex de Bolsonaro mudam para a mansão de 3,2 milhões em Brasília. Jair Renan Bolsonaro, que parece de fato o boneco sinforoso, como já disse um youtuber aqui na plataforma, o filho 04 de Jair Bolsonaro e sua mãe, a advogada Ana Cristina Siqueira Vale, segunda mulher do presidente, são desde junho deste ano os mais novos moradores de uma casa no Lago Sul de Brasília. Então, meus irmãos, o que eu quero que você preste atenção, a mesma coisa que aconteceu também com a família de Lula e os seus próximos, é que essa turma nunca teve competência para enriquecer, para viver dessa forma como reis, como marajás aqui no Brasil, antes de entrar para a política. Então, meu irmão, nem que você descesse do céu e chegasse na minha porta como um anjinho dizendo, olha, Davi, eu posso provar que é tudo honesto, eu iria acreditar. Simplesmente não tem lógica nisso. Supostamente o cara desenvolveu um dom, uma genialidade para investir em negócios, quando tem menos tempo para se dedicar a si mesmo. Porque trabalhar para o povo exige dedicação, exige esforço. E esses caras dizem que estão fazendo isso, ao mesmo tempo que cuidam dos seus negócios e ficam milionários. Eu não consigo entender isso e não consigo entender como o povo consegue acreditar nessas coisas e brigar por esses caras. Um condenado que deveria estar preso, quebrou a nossa nação, aumentou a dívida interna e externa como nenhum outro, um absurdo, sangrou a nossa nação, colocou o gigante de joelhos, financiou regimes comunistas, entregaram através de desvio nas fronteiras grande parte do nosso minério, o outro, a família ficando podre de rica. E o povo continua achando que tudo isso aqui é normal. Então, meu irmão, não sendo pessimista,
Mas sendo realista, me diga qual é o futuro de uma nação diante de duas opções como essa. Fred versus Jason, literalmente. O meu objetivo aqui é que você entenda essa verdade. O meu objetivo aqui é que você acorde. Que você passe essas informações adiante. Para aquele que não acredita, faça a sua própria pesquisa. Coloque isso aqui, ó. Filho 04 de Bolsonaro muda para mansão. Lula pretende censurar a internet. Lula financiou regime comunista. Cuba até hoje deve milhões de dólares ao Brasil. E para quê? Qual foi o benefício que a gente teve? E é esses caras que merecem novamente controlar a nossa nação, meus irmãos. É isso mesmo que o povo quer. Eu pergunto a você, diante disso, você ainda acha que a voz do povo é a voz de Deus? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. É lamentável a nossa situação, não deixo de falar isso aqui. Um país tão rico, com uma população tão gadosa. É lamentável isso. Que os políticos façam isso, eu até entendo. Porque todos, como você está vendo, estão ficando podres de rico. Agora, o povo que é o prejudicado por essas ações, o que literalmente se ferra por isso, ainda assim os carregar nas costas, isso não dá para entender, meus irmãos. Porque até mesmo os escravos, na época que eram escravos, ou pelo menos que sabiam que eram escravos, eles nunca gostaram de ser o que eram. E lutavam para se libertarem. Mas o povo agora está numa escravidão talvez até pior, porque a escravidão é pior quando você não sabe que é escravo. E continuam carregando seus donos nas costas como se fossem deuses. Não dá para entender isso, meus irmãos. Não dá. Nem Deus ajuda quem não quer ser ajudado. Essa é que é a verdade. Enfim, eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Agradeço demais você que assistiu nossos vídeos. A gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.